Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Agora vamos abordar aplicações das leis de Newton. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia de Minas e de Engenharia Metalúrgica, certo? Então pessoal, na videoaula passada, vimos os conceitos de força, que é a segunda lei. Vimos o conceito de terceira lei, que é o princípio da ação e reação. E vimos também alguns tipos de interações ou tipos de força, digamos assim. Vimos a força elástica, vimos a força de atrito, vimos a força peso. Eu só apresentei a força gravitacional, né? Não entrei em detalhes. E vimos a reação normal e a força de atrito, né? E vimos que a força de atrito tem duas naturezas, uma cinética e uma estática. Foquei aqui na videoaula anterior que vemos, na maioria, 99% dos casos, iremos abordar a força de atrito cinética, ok? Então vamos ao primeiro problema, que é um sistema bloco-mola ideal, né? Então aqui eu tenho uma mola, que aparentemente ela está ligada a um bloco, certo? Esse bloco está em cima de uma superfície lisa, ou seja, se a superfície é lisa, então de cara a gente já sabe que a força de atrito ela é nula, não existe. E aí o que acontece? Eu estico esse bloco, eu estiquei o bloco, e depois solto ele, né? Então no instante de tempo t igual a zero eu solto o bloco. O bloco tem uma massa m, a constante da mola é k. Então nesse ponto aqui embaixo aqui, que é a posição de equilíbrio. Então houve um deslocamento o quê? X, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte, né? Como que a gente determina a aceleração do objeto, né? Como que a gente calcula a aceleração desse bloco depois de ser solto? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. Temos que montar o diagrama de forças. Diagrama de forças. Então o diagrama de forças é o que? A gente tem que pegar essa situação aqui e fazer a aplicação das forças, né? Então aqui eu vou ter o que? A força elástica. Vou ter uma força normal aqui nessa direção. E aqui embaixo eu vou ter o que? A força peso. Certo? Não há, como se diz, dificuldades nisso, né, pessoal? Certo? Tem a normal, tem a peso e tem a força elástica. A ideia aqui desse tipo de situação é você dividir esse problema em duas partes. Você divide aqui um eixo X, um eixo Y e um eixo X. Então no eixo no eixo Y, tem força resultante atuando no eixo Y? Tem não, né, pessoal? Porque você não vê o movimento do bloco subindo, saindo da superfície. Então a força resultante é nula. Então isso quer dizer o quê? Força resultante em Y é nula. E a soma das forças é o quê? A normal mais a força peso. Então isso é igual a zero. Então eu tenho que a força normal é menos a força peso. Vetor força peso.
E aí nessa característica, o que a gente chega à conclusão? A gente chega à conclusão de que, na vista ao vídeo aula passada, que a componente normal vai ser quem? Massa vezes a gravidade. Certo? Então isso foi dito, sabendo que o vetor peso ele é menos mg unitário j. Então, vamos fazer devagar, porque aí aqui fica mais fácil de compreender. Então vamos fazer de forma bem detalhada. A normal vai ser quem? A normal que multiplica o unitário i. E não, perdão, j, porque é no eixo x, no eixo y. Então é j menos mg unitário j. Menos com menos dá mais. Então n vai ser quem? mg unitário j. N, j chapéu, né? Então aí saindo do caráter vetorial eu posso comparar essa componente com essa outra componente aqui. E aí eu chego à conclusão que a normal é massa vezes a gravidade, certo? Então isso é a força normal, ok? E a força elástica? Que aí a gente vai para o eixo x agora, né? Então no eixo x, eu tenho o movimento do eixo x. Eu tenho velocidade, tenho aceleração. Então no eixo x eu tenho o quê? Que a força resultante em x é igual a quem? Massa vetor aceleração. Mas sei também que essa força resultante é de natureza elástica, né? Então a resultante é de natureza elástica. Logo, o que acontece? A força resultante em x é exatamente a força elástica. Então vai termos o quê? Que massa vezes aceleração é menos kx unitário i, como a gente tinha definido anteriormente na aula passada, né? Na videoaula passada. Certo? Mas eu sei o que? Eu sei que a aceleração, o vetor aceleração é a componente dele que multiplica o unitário i. Então massa a unitário i é igual a menos kx unitário i. Aí novamente, comparando esse coeficiente com esse coeficiente, a gente chega na conclusão de que massa vezes aceleração é igual a menos kx. Então a gente chega à conclusão de que a aceleração do bloco vai ser quem? Vai ser menos kx divididos por quem? Pela massa. Essa é a aceleração. Ok? Ah, e o sinal negativo, o que ele significa? Significa direção, se o movimento está contra ou não. Novamente, se o x for negativo, a aceleração vai ser o quê? Positiva, né? Então vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó. Note que se x positivo, isso implica o quê? A aceleração vai ser negativa. Agora, se o x for negativo, isso implica o quê? Que a aceleração é positiva. Então, voltando aqui em cima no desenho, o que isso significa? Se eu estiver esticando o bloco, o meu x é positivo. A orientação do x é nessa direção, então a força elástica está nessa direção, que é o FK, e o vetor aceleração também está nessa direção. Repare que a aceleração tem que apontar na mesma direção da força, certo? Por isso que tem um sinal negativo. Agora, se ela passa do ponto de equilíbrio, vai lá na parede,
ou próximo da parede, na verdade ela não encosta na parede, né? Ela comprime a mola até um certo ponto e para. Depois, o que a mola vai fazer? Ela vai empurrar de volta para a situação original, que é essa aqui em cima. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter que... a força elástica vai estar nessa direção. E a aceleração também vai estar nessa direção. O vetor aceleração então vai ser o que? Positiva por causa da orientação positiva que é para cá. Na orientação crescente do x, certo? Ok? Então é isso que significa o sinal negativo, tá, pessoal? Agora se eu quiser o módulo da aceleração, aí é outra história. Certo? Isso aqui é a componente. Então isso aqui, se a gente for calcular o vetor, então o vetor é isso aqui, ó, é menos kx sobre a massa unitário I. Esse é o vetor aceleração. Certo? Que aí vai depender diretamente da posição, como é que a posição muda com o tempo. Agora, se eu quiser a componente é isso aqui. Isso aqui é a componente do vetor. É a componente do vetor aceleração. Agora, se eu quiser o módulo, aí é outra história. Aí o módulo é isso aqui, ó. O módulo da aceleração é isso aqui. Que é simplesmente kx sobre m. Certo? Se você quiser o módulo da aceleração, é isso aqui. Então, você repara que são três coisas diferentes. Isso aqui é o vetor, né? Vetor aceleração. Esse aqui é a componente do vetor aceleração. E esse aqui é o módulo da aceleração. Então, são três coisas diferentes, certo? Ok? Certo, pessoal? Então, é isso aí. Então, a componente de aceleração é essa. Então, se na prova fala, calcule a componente do vetor aceleração do bloco do sistema massa-mola. Aí a resposta é essa aqui em verde. Calcule a componente do vetor. Aí se eu pergunto, calcule o vetor aceleração. Então a resposta é essa aqui. Calcule o módulo. Então é essa aqui de baixo, a linha escura. Ok, pessoal? Então é isso aí. Eu poderia acabar o problema aqui? Poderia, né? Porque aí eu já achei quem é a aceleração. Eu achei que o módulo da aceleração é isso aqui, é A e é K, X, que multiplica a massa. Mas eu sei que a aceleração é quem? É a derivada da velocidade em relação ao tempo. Se eu quiser a velocidade, como é que eu faço agora? Né? Eu vou e pego e substituo aqui. Aí eu vou ter que a derivada da velocidade em relação ao tempo é kx sobre m. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o dt para o lado de lá. Vou ter dv é igual a k sobre m, que multiplica x, que multiplica dt. Aí eu vou integrar esse camarada aqui com uma velocidade inicial até uma velocidade final. O k sobre m é uma constante, e aí eu vou dizer que o x depende do tempo, né? O x depende do tempo, então eu tenho que integrar isso aqui, ó, de 0 até x. Perdão, de 0 até t, né? Porque depende do tempo. Só que aí a gente para o problema aqui, porque não consegue resolver mais. Porque eu tinha que saber como é que o x varia em função do tempo. Então eu não sei como é que o x varia em função do tempo. Então eu reescrevo essa expressão da seguinte forma, ó, o v é igual a quem? A v0 mais um k sobre m integral de 0 a t x dx, x dt. Por que eu não passo o x para fora? Porque o meu x ele depende do tempo.
E como é que eu faço para calcular o x em função do tempo? Nesse curso de Física 1 a gente não vai resolver esse problema, certo? A gente não vai resolver esse problema. Por que a gente não vai resolver esse problema? Porque isso aqui vai cair numa coisa chamada movimento harmônico simples, e isso é ementa do curso de Física 2. Ok, pessoal? E aí a gente deixa o nosso problema desse jeito. Certo? Sem saber quem é o x em função do tempo. Certo? Isso aí vai ser uma coisa depois que a gente vai abordar isso lá no curso de Física 2, como que resolve esse tipo de equação. Aí eu precisaria saber quem é o x, certo? Para poder resolver isso aqui. Ok? Mas como eu não sei, então a gente não tem como resolver esse problema, a velocidade, sem saber primeiro a posição. Poderíamos ir mais além, poderíamos. O que poderíamos fazer agora, a partir da equação aqui, dentro do vermelho aqui em destaque? Posso escrever o conceito de velocidade, né? Velocidade não é a derivada de x em relação ao tempo. Então, substituindo aqui em cima, teria o que? Dx dt igual a v0 mais k sobre m integral de 0 a t de x dt, certo? E aí, novamente, eu teria que fazer uma integral, né? Aí eu vou ter o que? Dx vai ter v0 dt mais quem? Mais o k sobre m. Isso aqui coloca ele em colchete, né? Vamos colocar aqui em colchete. É o k sobre m, integral de 0 a t x dt, tudo isso que multiplica o dt. Aí, integrando de novo, como é que ficaria? Então, eu teria uma integral de uma posição inicial até uma posição final de x. Isso seria um v0 integral aqui de dt de 0 até t dt, mais, aí eu teria uma integral de 0 a t, abre colchete, né? K sobre m, integral de 0 a t, x dt dt, certo? Então eu teria que integrar duas vezes a função x no tempo para poder achar o resultado, ok? Então esse termo aqui a gente vai chamar de φ. Então teríamos que x em função do tempo seria aqui um x0 mais um v0t mais quem? A integral de 0 a t de φ dt. Só que o φ é uma própria integral e a gente não sabe, porque temos que saber quem é o x. Então isso chama-se um problema que não se resolve analiticamente, porque você tem uma dependência do tempo aqui do x. A gente chama, não sei se está correto o termo, mas existe uma expressão que é uma equação transcendental, porque do lado esquerdo você tem um x que depende do tempo, e o φ também depende de x, que também depende do tempo. Então você tem o que? Uma congruência aqui. Você não consegue resolver esse cara de forma direta. Você tem que atacar ele aqui em cima, ó, nessa parte aqui. Ou você já conhece quem é esse camarada aqui, né? Ou você conhece quem é esse, ou você para o problema aí. Não tem como dar continuidade. Ok, pessoal? Certo? Então, o objetivo foi concluído, que é achar a aceleração. A aceleração é isso aqui.
né? O módulo da aceleração é esse aqui. Agora, se eu quiser achar o vetor aceleração, é esse aqui em azul, certo? E se eu quiser achar a componente do vetor aceleração, é esse termo em verde. Está escrito em verde. Certo, pessoal? Então a parte aqui da força elástica, esse primeiro problema aqui foi, digamos assim, teoricamente mais tranquilo de resolver. Agora vamos supor o seguinte. Problema 2, eu vou apagar aqui, limpar a tela e vamos para o segundo problema. O segundo exemplo, né? O exemplo 2, né, temos aqui o exemplo 2. Qual é o exemplo 2? O exemplo 2 é um bloco puxado por uma corda. Certo? Eu tenho um bloco puxado por uma corda. Uma corda de massa desprezível, certo? Tenho aqui uma força, certo? Esse cara aqui tem uma massa M. Só que agora ele não está na superfície lisa. Vamos supor que ele esteja na superfície rugosa. Tem atrito aqui embaixo. Superfície com atrito. Certo? E eu estou puxando ele numa corda aqui nessa direção, aplicando uma força F. Lembrando que aqui é Y e aqui é X. Pergunta: qual é a aceleração, o vetor aceleração desse bloco? Repare que eu estou falando do vetor aceleração. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Diagrama de forças. Não tem como fugir, pessoal. Tem que fazer o diagrama de forças. Diagrama de forças. Então eu vou ter o que? No bloco está aqui. Tem uma força F puxando. Está associada ao bloco, né? Ok? Na verdade é uma corda, né? Então, se isso aqui é uma corda, então não é desse jeito. Se é uma corda, vamos refazer aqui esse diagrama de forças. Eu tenho um bloco, certo? Aí eu vou ter a força normal, vou ter a força peso, vou ter a força de atrito nessa direção aqui. Se o bloco está se movendo, então é a força de atrito cinético. E eu vou ter uma força de tração do fio, né? Que, na verdade é uma força T de tração. Porque, lembre-se, eu tenho dois objetos, eu tenho a bloco e eu tenho um fio. O fio aqui eu estou desprezando, é um fio ideal, mas ou uma corda. Eu não estou considerando a massa da corda, tá? Aqui eu vou ter a reação, da tração. E aqui nesse ponto eu vou ter o quê? A força F. Porque eu estou aplicando a força da corda e a corda está no coisa, né? A corda está no bloco. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, vamos fazer o diagrama de forças aqui do nosso amigo aqui do fio. Então, análise para o fio. Como eu estou considerando a corda ideal, o fio é inextensível, não tem massa, ou a massa dele é desprezível, então a gente pode dizer direto que
a força F, né, para a terceira lei de Newton, ela é exatamente igual a menos a reação T', certo? É a menos a reação T'. Ok? Certo? Ok, pessoal? Então, prestem bem atenção aqui que agora, isso aqui é o fio. E o fio está puxando o bloco, certo? Ah, mas não era para ser uma força resultante, porque o fio também está sendo puxado, mas aí no caso eu não tenho massa, é um fio inextensível. Toda, digamos assim, a aplicação da força está sendo realizada no bloco, não no fio. É como se eu estivesse transferindo toda a força F, né, a partir do vínculo, que é o quê? Que é o fio para quem? Para o bloco. Então vamos anotar isso aqui. F é igual a menos T', certo? Agora análise para o bloco. Eixo Y. O eixo Y a gente já sabe o que acontece, né? Força resultante em Y é igual a zero. Então isso implica o quê? Isso implica que a normal mais o vetor peso é igual a zero. Então a gente chega àquela mesma conclusão que tinha feito antes. A normal vai ser massa vezes a gravidade. A componente da força normal, né? Agora análise para o eixo para X, que é onde ocorre o movimento, né? Então no eixo X a gente tem o quê? A gente tem o quê? Quais são as forças que atuam no eixo X? Certo? As forças que atuam no eixo X são as seguintes, ó. Eu tenho uma força resultante de cara, né? Em X, que vai ser quem? Vai ser a força de atrito, que é cinética, né? Mais uma força de tração T', ou T, certo? Certo? Só que aí vamos lembrar da terceira lei de Newton. Mas, pela terceira lei de Newton, isso implica que T, vetor T, é exatamente igual a quem? Ao vetor menos T', certo? Só que pela sentença 1, mas pela equação 1, a gente tem o quê? Que menos T' é quem? É F. Então a força resultante em X, o vetor, é quem? É a força de atrito cinética mais o vetor T, que é esse cara aqui. Só que pela equação 1, como vocês estão vendo aqui, é menos T'. E menos T' é F. Então aqui na verdade é mais F. Certo? Então pela terceira lei de Newton, pelo princípio da ação e reação, a gente não precisa saber quem é esse par binário de ação e reação da força que atua no bloco devido ao puxão da corda e a força com que o bloco puxa o fio ou a corda. A gente não precisa disso. Isso são chamadas forças internas do sistema, porque o sistema é constituído por quem? Pelo bloco e pelo fio, certo?
Como o sistema é constituído pelo bloco e pelo fio, a gente pode dizer o quê? Que essas forças são chamadas forças internas. Então, quando se soma essas forças, elas se cancelam, certo? E ao se cancelar, o que sobra? A força F que está ali. É como se tivesse uma transmutação. Eu estou usando essa palavra, não é muito apropriada, porque refere a alguma coisa meio mítica, né? Meio mística, alquímica, mas é como se eu estivesse fazendo uma transmutação, né, da tração da força F. Né? De uma forma simplória seria isso. Ok? Então vamos lá. Quem é a força resultante? A força resultante é a massa vezes a aceleração. Quem é a força de atrito? A força de atrito é o coeficiente de atrito cinético que multiplica o vetor normal. Vetor normal, repare que não é, como se diz, não é o vetor, só que aqui tem um negativo, né? Tem que colocar um negativo aqui. Na verdade, para ser mais exato, vamos fazer bem devagar isso aqui, para não gerar confusão. E facilitar também o compreendimento. A força de atrito cinética, ela vai ter uma componente que é menos... É que nem a força elástica, né? Só que ela não é restauradora. Vai ser menos quem? O coeficiente de atrito cinético que multiplica o vetor normal. E o vetor normal a gente sabe quem é, né? É menos o peso. Só que aí tem a gravidade, que menos com menos dá mais. E aí a gente vai chegar no resultado que a FAT vai ser negativa, certo? Então, de forma geral, a gente pode escrever que a força de atrito é menos o coeficiente de atrito cinético, a massa vezes a gravidade, unitário I, porque ele está na direção X. Essa é a força de atrito, ok? E a força F, que eu não sei quem é. Uma força qualquer que eu estou puxando. Então vamos pegar essa galera toda aqui e vamos colocar aqui. Então vamos ter que massa do bloco vezes o vetor aceleração é igual a quem? A menos, vamos colocar assim, a força F, em primeiro, né? Menos quem? O coeficiente de atrito cinético, a massa, a gravidade e o unitário I. Certo? Então, o vetor aceleração vai ser quem? A força F divididos pela massa menos quem? O coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade unitário I. Isso aqui é o vetor. Vetor. Se eu quiser a componente, como é que é a componente? A componente é outra história. A componente vai ser o quê? Agora, se eu quiser componente do vetor aceleração, aí a componente vai ser quem? Eu vou transformar o vetor A é quem? É o A e o unitário I, né? Então eu vou ter A unitário I. Isso é igual a quem? A o vetor F unitário I. Certo? Na verdade, essa massa aqui está dividindo a força, não o vetor unitário. Unitário I, mais, ou mais não, menos, né? Menos o coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade vezes o unitário I. Ok? Então, a componente do vetor A é o que? A gente tem que comparar tudo com I, né? Então, a gente vai sair do caráter vetorial e escreve só as componentes. Então, eu vou ter que A é quem? É F dividido pela massa menos o coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade. Então, pessoal, a partir desse ponto aqui, para a nossa aula fluir de forma mais rápida, digamos assim,
Eu vou tratar os problemas sempre de termos de componente agora, certo? Eu só vou escrever o vetor nessa parte aqui, ok? E daqui em diante a gente já coloca o resultado em termos de componentes. Para não ficar toda hora carregando essa notação vetorial aqui. Para não ficar muito pesado, entendeu? Então, para não ficar toda hora carregando essa notação vetorial, eu vou escrever a equação, a soma vetorial das forças, e depois eu já parto para o caráter, digamos assim, de componente, né? Porque isso aqui são escalares, né? Isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar, e isso aqui é um escalar. O que caracteriza um vetor é o produto disso com isso, né? Então, isso aqui que é o vetor. Isso aqui que é o vetor. Certo? Esse produto aqui que é o vetor. Certo? Então, não fica, como se diz, não é necessário a gente ficar toda hora fazendo esse tipo de detalhismo, né? Não precisa desse formalismo tão grande. Isso aí seria mais o pessoal da física ou da área astronomia, que o pessoal tem mais um rigor em relação a essa questão. Mas aqui a gente não vai ficar carregando toda hora essa notação de versor unitário. Porque a gente já sabe que é no eixo X, então não precisa ficar toda hora carregando mas tem que respeitar a sinalização. Né? Na verdade, respeitar o sinal. Isso aqui não é corrida de trânsito. Então a gente tem que respeitar o sinal. Ok? Então temos aqui. Essa é a expressão da aceleração. Certo? Essa aqui é a expressão da aceleração. Para esse caso. Certo? Então isso aqui é a aceleração do bloco. Tem alguma coisa que a gente pode explorar aqui? Sim, né? O que podemos explorar aqui nesse problema específico? O que acontece? Qual deve ser o valor da força para que a aceleração seja maior que zero? Pergunta: qual deve ser, ou a condição, na verdade, qual é a condição, qual deve ser a condição de F para que o bloco tenha a aceleração positiva, ou seja, ele comece a se locomover na direção positiva do eixo X. Em termos práticos, eu tenho um fio, estou puxando, qual deve ser a força do puxão que eu tenho que dar para o bloco vir na direção da minha mão, ou vir na minha direção da qual vou andar? Então essa é a pergunta. Então com essa expressão aqui em cima, o que eu tenho que fazer? A condição mínima é o quê? O bloco se locomover. Não importa se é em movimento acelerado ou se é em movimento uniforme. Certo? Se eu quiser que ele tenha uma aceleração, perdão, se eu quiser que ele tenha um movimento, então vamos colocar em vermelho. Se eu quiser que ele tenha um movimento constante, então a minha condição tem que ser isso aqui, ó. Eu tenho que ter a aceleração igual a zero. Vai se mover? Vai. Certo? Mas ele vai se mover com velocidade constante. Uma velocidade constante. Então, nesse caso aqui, qual é a condição que eu tenho que ter do A? O A tem que ser igual a zero. Então, onde tem A aqui, eu vou colocar zero. Então, força M menos o coeficiente de atrito cinético vezes a gravidade tem que ser igual a zero. Isso implica o quê? Que a força
ela tem que ser no mínimo igual a menos a massa, o coeficiente de atrito cinético, a massa e a gravidade. Isso aqui é a própria força de atrito. Ou seja, tem que ter uma força, no mínimo, igual à força de atrito para que ele tenha uma velocidade constante. Porque se a aceleração é zero, a velocidade é constante. E para que eu tenha uma força, aqui não é negativo, tá pessoal? Aqui é positivo. Então eu tenho que ter uma força igual ao produto da massa, gravidade e o coeficiente de atrito cinético. Então essa é a condição para que o bloco se mova com velocidade constante. Por quê? Porque se a aceleração é zero, a força resultante também é zero, né? Aceleração zero, isso implica força resultante em x também igual a zero. Repare que eu não estou usando a notação vetorial, porque eu estou falando de componentes. Então, vou apagar essa parte aqui. Vou refazer a pergunta. Em vez de ser maior que zero, eu vou colocar aqui igual a zero. Aí ela vai descrever o movimento uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Certo? Aí isso só vai acontecer se a força for igual a esse produto aqui. O coeficiente de atrito cinético, a massa vezes a gravidade. A massa do bloco, obviamente, né? Agora, se eu quiser a aceleração maior que zero, positiva. Se eu quiser aceleração maior que zero, o que eu vou ter? Eu preciso fazer um monte de conta de novo? Não, pessoal, não preciso fazer as contas. Simplesmente eu tenho que ter uma força maior que mc, massa vezes a gravidade. Só isso. Certo? Porque se a força for maior, olha aqui a expressão, o A vai ser positivo. A expressão aqui dentro do retângulo aqui da aceleração, essa aqui, ó, que eu estou analisando aqui em cima, ó, na seta aqui. Então, se a força for maior que o coeficiente de atrito, a massa que multiplica a gravidade, eu já vou estar obedecendo isso aqui. Então, essa aqui é a condição mínima para que o bloco se mova com velocidade constante. E essa aqui é a condição para que ele se mova com movimento acelerado. Então, se eu tenho uma massa de um bloco igual a 1 kg, um coeficiente de atrito cinético da superfície de 0,25 e a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então eu tenho que ter o quê? Uma força superior, igual maior ou igual, repare que agora eu estou usando o símbolo maior igual a quem? Aí eu vou ter 0,25 que multiplica 1, isso vai dar 2,5. Perdão, 0,25 que multiplica 1, isso vai dar 0,25, que multiplica 10 vai dar 2,5. Então tem que ter uma força maior ou igual a 2,5 newtons. Então essa é a condição mínima, ou não, na verdade é a condição total para que o bloco se mova. Agora, se eu quiser que o bloco se mova de forma uniforme, movimento uniforme, só uniforme, eu tenho que ter o que? A força tem que ser exatamente esse valor. A força tem que ser igual a exatamente esse valor, 2,5 newtons. Agora, se eu quero que o bloco se mova no movimento uniforme variado, aí a força tem que ser maior que 2,5 newtons. Entenderam a diferença? A sutileza do problema? Se eu aplicar uma força exatamente igual a 2,5 newtons, eu vou ter o quê? Um deslocamento uniforme, porque não tem uma aceleração, a aceleração é nula, então o objeto vai se locomover uniformemente, certo? Ok?
Mas aí alguém pode falar o seguinte: ah, mas se a aceleração é zero, eu tenho uma velocidade constante. Eu posso ter uma situação em que ele pode ficar parado, a força não ser suficiente para ele poder se mexer. Aí vai depender do problema. Se no problema a pessoa estiver falando, olha, o bloco se move com velocidade constante. Ele é puxado por um fio numa superfície rugosa com velocidade constante. Aí você já está dizendo que, mesmo tendo a ação de uma força de atrito, atuando ali, eu estou puxando o fio de tal forma que o movimento dele se realiza, só que com aceleração o quê? Nula, ou seja, com velocidade constante. Porque eu posso ter a situação em que a aceleração pode ser zero e, consequentemente, também a velocidade ser zero. Mas aí a gente não vai estar falando de atrito cinético, a gente vai estaria falando de atrito estático, porque o meu bloco está parado, certo? Então isso é uma discussão que tem que ser vista com calma. Aqui eu estou colocando a condição que o bloco está em movimento. Se o bloco está em movimento, repara que a condição do bloco ele não está parado, ele está se movendo. Agora, se ele se move uniformemente ou uniformemente variado, se ele se forma de forma uniforme ou variado, aí já é outra questão, certo? Vai depender do qual é o valor da força F que você vai aplicar. Mas independente ou não disso, qualquer valor de F acima de ou igual a 2,5 vai gerar um movimento no bloco. Ok? Então, deixar bem claro aqui, para não gerar confusão, que esse problema aqui, vou colocar até aqui em cima, desloca-se com velocidade constante. Desloca-se com velocidade constante. Então, se a velocidade é constante, a aceleração é zero, mas ele está se locomovendo. Só que com velocidade constante, para não ficar dúvidas, porque eu posso ter a situação em que a força, o bloco pode estar parado e ter aceleração zero e o bloco parado. Mas aí, repita, aí a gente não estaria falando de atrito cinético, a gente estaria falando de atrito estático, ok? Então, pessoal, esse aqui já é um problema bem interessante, que a gente fez bastante, uma análise bem interessante. Temos essa condição aqui, a aceleração do bloco é dada por essa expressão. E agora vai ficar como exercício, tentem fazer agora o caso em que o bloco possui uma massa M, certo? Fica aí como exercício para vocês. E se agora o bloco tiver uma massa M? Aqui o bloco é M grande, né? Agora o fio tem uma massa M. Só vocês trocarem o problema agora. Só que aí agora você tem que levar em consideração o peso do fio, né? Fica como exercício aí para vocês pensarem como é que resolve isso. Ok? Pois bem, pessoal, então a gente para por aqui, para que o vídeo não fique muito grande. Vamos depois para o próximo problema aqui, um próximo exemplo, que é o exemplo do plano inclinado. Um abraço e até o próximo vídeo.